Bruna, mastruz com leite hoje, em clima de São João. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, estrela no salão, duas cheias de balão, desenhos de fogueira e queimando de paixão. Bora! Batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dançar São João na roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, seu corpo em mim. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pela sua. Na Rádio Bruna de hoje, mastruz com leite, com a música Olhinhos de Fogueira. Olhinhos de Fogueira que representa muito o nosso São João. O nosso São João, que é uma cultura raiz, importante ser lembrada no território brasileiro. Afinal de contas, nós temos bastante heranças de cultura europeia até no próprio São João. Não podemos esquecer as nossas raízes, então não podemos esquecer músicas que marcaram nosso São João. Essa semana foi semana de São João, uma semana atípica, né? A gente não pôde fazer fogueira, nem pôde fazer aquela bagunça toda que a gente costuma gostar de fazer, né? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam, mas o que nós não podemos negar é que a cultura é a nossa raiz, é a nossa terra, é o nosso povo, fez parte do nosso Nordeste, de cabo a rabo, literalmente, como diz o Matuto, de todo o território nordestino, nós somos influenciados ao som do forró. E mais ainda pela essa festa típica que é o São João, que vem também de origens europeias. Eu vou começar hoje já para a gente ter esses resgates da cultura europeia também entrelaçada no nosso Nordeste. Vocês sabem, né, que a cultura justamente de acreditar em santos vem do quê? Da cultura europeia. Veio com os jesuítas que acendiam uma fogueira no dia 23 de junho em homenagem ao São João. Mas aí tem uma longa história em relação ao São João que vem desde a Grécia Antiga, que era, no caso, o culto por exemplo, o deus da fertilidade, dos solos, da natureza, que era Adonis, que era comemorado também no dia 23, e a fogueira era um sinal, por exemplo, das boas novas, bem como a nossa fogueira no dia 23, né, que agora não podemos mais acender por conta de vários problemas nas camadas externas do nosso planeta Terra, além também do Covid. Mas no dia 23, os jesuítas eles já faziam essa questão do culto a São João, que foi substituído da Grécia Antiga por Adonis. Que tem uma historiazinha, que se quem quiser ler, bem interessante, procura sobre a mitologia do dia de Adonis, Nestéfone e também a Afrodite. É um triângulozinho amoroso bem interessante de ler. Não custa pesquisar para a gente conhecer um pouquinho mais da mitologia grega, que é muito interessante. Então, a cultura europeia, principalmente as roupas de São João, se você analisar as roupas de São João, os espartilhos que são usados nos vestidos juninos, as mangas bufantes, são cultura europeia. Até propriamente esse negócio de passo, como essa música aí que quando a gente arma uma quadrilha, o anarrié, o alavantu, o balancé, são palavras que vieram de festas populares de origem francesa, para você ter ideia de como a nossa cultura está entrelaçada à cultura europeia. Então é importante sempre, mesmo que você não goste de São João, resgatar as raízes culturais do nosso país. Nós estudamos o continente europeu, mas é tão importante estudar o nosso cenário de Nordeste do que qualquer outro país. Afinal de contas, nós temos uma cultura vasta e riquíssima. E a questão até da propriamente a dança do forró. O forró ele vem justamente do forró bodó, que foi trazido do continente africano. No caso, eles misturavam os povos, as festas aqui no Nordeste no cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, no período do cultivo da cana-de-açúcar. E essa dança de arrastapé foi trazida das regiões africanas, a quais o Brasil, no caso, teve o quê? A importação de
tráfico de escravos. Então isso foi muito importante para o território brasileiro. Esse ciclo do forró, das festas juninas, ele tem muito a ver com a questão do Brasil colônia, da intervenção tanto dos povos europeus, como também da influência africana da nossa cultura. Então, fica a dica aí, quem quiser ler mais sobre o nosso São João, porque quem achou que, por exemplo, eu estava só tirando onda em relação ao forró, mas na verdade eu estou falando sobre a questão cultural do nosso São João, que é muito rico e também tem influências europeias. Até as roupas juninas, as roupas utilizadas, as estampas utilizadas, o quadrejado, vinha de culturas europeias. Então, nossa cultura está totalmente entrelaçada com outras culturas, inclusive a cultura europeia que nós estamos estudando nesse bimestre, tá certo? Então, para a gente começar com todo o pique, com todo o gás, embora não esteja tão perto de vocês, mas para que vocês se sintam cada vez mais perto de mim, eu começo logo na resenha, né? Não seria eu se não tivesse uma brincadeira, uma coisinha, uma Rádio Bruna que vocês tanto gostam, né? No dia de hoje, principalmente na semana que é muito adorável, que é a Semana do São João. Semana do São João que a gente tem que comemorar principalmente, mesmo que você não seja da religião católica, mas nós sabemos a influência, por exemplo, da cultura portuguesa e também da questão dos jesuítas dentro do território nacional, até para a catequização dos índios e ensinamentos de nossa língua, que é a língua portuguesa, né? O país, o isoladão do mundo, que é o Brasil, dentro da América do Sul, com a língua portuguesa, o único colonizado pelos povos europeus portugueses. Então, fica essas dicas aí para a gente começar com todo o gás. Mas a gente também tem que continuar o continente europeu, embora essa conversa esteja ótima, pesquise sobre a cultura greco-romana em relação a Adonis, é bem interessante, viu? Fica a dica de hoje de coisas aleatórias para a gente ler quando a gente tem alguma curiosidade. Instiguem a curiosidade de vocês. É sempre importante para vocês, para o estudo de vocês, vocês têm curiosidade e vocês são privilegiados porque vocês têm como pesquisar. Então, pense nisso, vocês são privilegiados, então estudem, realizem as atividades propostas pelos professores, não só por mim, mas por todos os professores. Assista essa aula na íntegra. Respeite o trabalho de todos os professores, tá certo? Fica a dica, #assista a aula completa, porque eu tô ligado que tem uma galerinha que tá bugando o conteúdo da íntegra da nossa aula gravada. Mas fica a dica, viu? Aqui é só um puxãozinho de orelha para que a gente possa começar a todo vapor o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje que é voltado à questão da União Europeia e do auge e a queda. Ah, professora, a gente estudou passar tudo em aula de União Europeia, mas a gente estudou a União Europeia na perspectiva de fundação da União Europeia. Agora nós vamos ver o apogeu, que é o caso, o crescimento da União Europeia, até a queda. Oxe, professora, eu pensei que todos os países da Europa eles fossem riquíssimos, poderosos. Nem sempre, nem todos os países europeus enfrentam as mesmas características. Alguns, inclusive, enfrentam diversas dificuldades econômicas e sociais. Nem todos os países europeus são ricos. Nós vamos ver que teve alguns países que tiveram mais vantagens no caso, a União Europeia, e teve países que, de fato, ficaram isentos, que não tiveram tanta lucratividade com a isenção, no caso, com a inserção da União Europeia, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, beleza? Então, vamos, mãos à obra, arregaça as mangas. Professora, não tô vendo esse esquema aqui, não. Calma, colega, calma, que esse esquema vai ser colocado no grupo de vocês. E qualquer dúvida, obviamente, você pode chamar no privado e tirar essa dúvida de qualquer termo que eu tenha falado ou qualquer dificuldade que você tenha na aula. Durante nossas aulas, você pode tirar, que eu sou muito boazinha para receber os meus alunos, vocês sabem muito bem disso. Eu sou um doce de pessoa, às vezes, só às vezes. Então, vamos aqui. Então, vocês podem acompanhar, inclusive, aí no livro de vocês, a partir da página 130, no cenário 2. Ó, fica ligado no livro de vocês, porque às vezes tem alguma imagem que seja importante ou interessante, que possam ajudar no conteúdo de vocês, beleza? Então, nós vamos ter aí a questão, eu coloquei para vocês no esquema, depois eu vou botar para vocês copiarem, obviamente, junto com a atividade. Nós vamos ter, na segunda metade do século XX,
A Europa, no caso da União Europeia, ela compusera 27 países, ou seja, na segunda metade do século XX, em meados dos anos 2000, a Europa contava com 27 países, inclusive economias até fortalecidas. E representava, como eu coloquei para vocês, 87% de todo o PIB do continente europeu, só no caso na questão da União Europeia. Professor, mas todos os países da Europa compuseram a União Europeia? Óbvio que não, meu colega. A Europa não só possui 27 países, vocês sabem muito bem disso, vocês têm o mapa do livro de vocês. Mas representava os 87% de todo o PIB, que é o PIB? O Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país determinadas em um determinado período. Ou seja, pode ser em um ano, um semestre, um trimestre, você pode determinar a soma das riquezas, que é o Produto Interno Bruto, o PIB. E 28% do PIB global, isso é muita coisa, 28% de todas as somas das riquezas dos países mundiais, 28% dessa soma das riquezas correspondia, por exemplo, aos países componentes da União Europeia, que ficou fortalecido depois dos anos 90 com a questão dessa união do bloco econômico, essa unidade monetária, a zona do euro, tudo ficou muito fortalecido dentro do continente europeu, o que representou até meados do século XX 28% de todo o PIB mundial, a soma das riquezas em geral do mundo inteiro. Então, um terço dos fluxos comerciais representava também os países da União Europeia. Mas será que foram todos os países da União Europeia que representavam todo esse fluxo interessante de mercadorias, de pessoas, de integração econômica, como nós vimos na aula passada, integração econômica e monetária? Na verdade, nem todos os países compactuavam com esse crescimento econômico exacerbado que a União Europeia propunha. Tem alguns países que enfrentaram grandes crises econômicas e sociais. Por exemplo, é a questão do padrão de vida, porque a gente se ilude, né? Inclusive acontece nessa questão no Brasil. Você dá, por exemplo, oportunidade inicial de emprego à população, a população ela vai trabalhar. Depois o que acontece? Ela começa a consumir exacerbadamente e vê, por exemplo, a vantagem de uma classe média alta que está em crescente avanço. É o que acontece atualmente no Brasil. O Brasil ele se iludiu com a questão que nós chamamos do neoliberalismo. O que são políticas neoliberais? Políticas, por exemplo, de vendas de empresas públicas, tornando-as privadas. Ah, professora, mas tudo que é privado é melhor, então por isso que eu estudo escola particular. Mas observem que nem tudo que é privatizado, toda a população ela tem acesso ao consumo. Imagine se todo mundo tivesse acesso realmente a planos de saúde privado. Na Europa, grande parte por exemplo, da população para ter saúde, para ter tratamento do Covid, para ter tratamento do câncer, tratamento de doenças como a AIDS, você vai ter que pagar, porque justamente as empresas públicas elas se tornaram o quê? Privatizadas. Então não existem praticamente. Então quer dizer que a pessoa, se não tiver dinheiro, morre? Praticamente é isso. E então, mas professora, é diferente. Na Europa, né? Todo mundo tem um dinheiro. Não, é bem assim, viu, gente? Eu tô falando para vocês que tem o apogeu, que são os países que estão no alto escalão do continente europeu, e tem aqueles países que não compactuam com esse fenômeno do crescimento econômico global. Eu coloquei para vocês que existia, obviamente, até a segunda metade do século XX, a política que é chamada de política de bem-estar social. O que é essa política de bem-estar social? É justamente criar uma ilusão de um elevado padrão de vida para a população consome mais, a população tem acesso à empregabilidade, e foi isso que aconteceu com no caso com a inserção da União Europeia dentro do continente. Os 27 países se sentiram assegurados. Mas nem toda história tem seu lado ruim, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Nem todos os países tiveram esse aumento do elevado padrão de vida, mas alguns foram top de linha. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, que além de ter investido bastante no seu parque industrial, seu padrão de vida, ele melhorou exorbitantemente. Então, coloquei aí já em específico aqui no esqueminha de vocês, que essa política de bem-estar social elevada, ela não foi homogênea. O que é homogênea? Ela não foi como um todo dentro do continente europeu. Teve alguns países que enfrentaram até o ano de 2018, por exemplo, a Grécia, Portugal,
A própria Espanha, elas diminuíram o seu padrão de vida e também ou por conta do desemprego, além de um desemprego que nós chamamos de desemprego conjuntural ou estrutural. O desemprego estrutural é quando ocasionado pela substituição do ser humano por máquinas e o desemprego conjuntural é o desemprego ocasionado por crises econômicas, que foi o que aconteceu, por exemplo, dentro da União Europeia, em alguns países da União Europeia, como a Grécia, a Espanha e Portugal, que praticamente tiveram, por exemplo, dívidas infinitas com o FMI, dentro da própria União Europeia, que é o Fundo Monetário Internacional. O que é o Fundo Monetário Internacional, o FMI? É um banco mundial que empresta dinheiro a juros altíssimos para alguns países que estão em algum determinado período de crises. Então, países que estão em crise geralmente pedem o quê? Ao Banco Mundial, ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, recursos para o quê? Para sustentar a sua economia. O Brasil pode pedir fundos ao FMI, professora? Sim, o Brasil pode. Inclusive, o Brasil deve bastante ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Isso desde a construção, por exemplo, de Brasília, com Juscelino Kubitschek. Isso, no caso, em crises econômicas sucessivas. Então, a gente só pagou, no caso, a dívida externa ao FMI, grande parte até o ano de 2018. Depois, essa dívida, de fato, ela vai crescendo por conta dos juros altíssimos, praticamente impagáveis entre as nações. Então, eu coloquei para vocês que o fluxo maior de economia fortalecida dentro do continente europeu aqui no esqueminha, coloquei que foi da Alemanha, da França e da Grã-Bretanha. Então, a Alemanha, indiscutivelmente, foi o país que, além de crescimento econômico, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando teve a reestruturação econômica, apesar daquela divisão territorial que nós vimos que aconteceu durante a Guerra Fria, em Alemanha Oriental e Ocidental, depois da unificação alemã, parece que, no caso, a economia ainda cresceu mais ainda. Mas até antes da unificação, a Alemanha Ocidental, que é através do Plano Marshall, que a gente estudou, que era o plano que identificava, por exemplo, a economia capitalista e com a ajuda dos Estados Unidos, reestruturou a economia de potências capitalistas da Europa Ocidental, como a gente estudou em aulas passadas. Quem não lembra, volta às aulas anteriores e dá uma relembrada no Plano Marshall, ou então dá uma lidinha, que tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais ouvindo. Então, dá uma lidinha sobre o Plano Marshall, que ajudou, por exemplo, a estruturação econômica da Alemanha, principalmente da Alemanha Ocidental, que era associada aos Estados Unidos da América, a Alemanha Oriental, a URSS, no caso, essa divisão através do Muro de Berlim, só voltando anteriormente. Mas durante o século XX, a Alemanha foi outra, né? A Alemanha que expandiu seu parque tecnológico, as suas indústrias siderúrgicas, indústrias de base, indústrias automobilísticas, virou uma grande potência hegemônica dentro do continente europeu, inclusive tendo o maior produto interno bruto de todo o continente europeu. Sim, a Alemanha conseguiu seu apogeu dentro da União Europeia, até hoje é o país mais fortalecido dentro da União Europeia. Aí nós vamos ter a França, que é o segundo país, no caso, a segunda potência mais influente dentro da União Europeia, e a Grã-Bretanha, que no caso a Grã-Bretanha ela saiu, como a gente estudou a aula passada, que foi através do Brexit. Lembra do finalzinho da aula passada que eu falei sobre o Brexit, que desde o ano de 2006, no caso, em 2016, desculpa, em 2016, que a Grã-Bretanha, no caso, o Reino Unido, tenta sair, do caso, da União Europeia, por motivos que eu falei para vocês, pela questão da imigração, pela questão da influência dos outros países dentro da sua cultura e economia. Tudo isso influenciou a saída, no caso, no dia 30 de janeiro desse ano, que foi o chamado Brexit, que desde 2016 aconteceu aquele plebiscito e tudo mais, que fez com que a Inglaterra, no caso, o Reino Unido, saísse da União Europeia, que foi chamado Brexit. Isso é muito importante, que aconteceu, inclusive, esse ano, a saída efetiva. O povo comemorou, fez maior festa, né? Ainda bem que foi antes da pandemia, né? Porque senão tinha ainda ferrado mais ainda a questão econômica da Grã-Bretanha.
Então, só, por exemplo, esses países detêm 65% do PIB europeu. Nós temos também a questão de ter essa influência por conta das indústrias tradicionais, como eu falei para vocês. Indústrias siderúrgicas, indústrias voltadas à tecnologia, indústrias metalúrgicas. Tudo isso nesse parque industrial vai fazendo com que as exportações elas sejam superiores aos outros países europeus. E, por exemplo, a importação seja reduzida os custos. E, obviamente, tem vantagens na produção, né? Propriamente, nem preciso ter tanta matéria-prima nos países europeus, porque eu consumo matéria-prima barata dos países mais pobres, principalmente os países do sul, como a gente estudou em globalização. Tá certo? Então, as pessoas se iludiram bastante com as políticas, né, neoliberais. Privatizações elas começaram a acontecer. As políticas relacionadas ao FMI, as sanções da questão do FMI, ó, que vocês vão encontrar inclusive aí na página 131, que é a crise e o abalo do bem-estar social, que tem aí na última metade do século XX, os países da União Europeia passaram a aplicar políticas neoliberais receitadas pelo FMI, que eu já expliquei para vocês, que é o Fundo Monetário Internacional, com a finalidade de quê? De ampliar a competitividade, a lucratividade e das empresas privadas. Políticas aprofundadas depois do desmantelo do bloco socialista. Ou seja, essas políticas públicas elas foram associadas justamente pela questão do remembramento de economias aí socialistas. Então, países aí socialistas também tiveram um inserimento dentro da União Europeia. Então, para reestruturar, o FMI teve sanções de políticas neoliberais, que era venda, por exemplo, para investimentos de capital externo das empresas que pertenciam ao Estado, as empresas estatais. Uma das principais características das políticas neoliberais é a venda de empresas que pertencem ao Estado. Então, saúde pública, serviços públicos, empresas públicas, praticamente na Europa elas não existem. Na Inglaterra tudo é pago, todo canto é pago. O professor vai me falar que as escolas dentro da Europa, elas são todas públicas, sim. As escolas de ensino básico, as universidades, elas são todas privadas. Então tem que ter, por exemplo, um fundo de caixa para poder, no caso, participar, para frequentar uma universidade, para ter uma especialização trabalhista, você vai ter que ter dinheiro para a capitalização. Isso é importante salientar, bem diferente do sistema tradicional brasileiro, né? Que a gente assim, ainda tem como base políticas públicas, né? Imagine se privatizassem o SUS, né? Quanta gente pobre ia ficar sem atendimento, com atendimentos médicos hospitalares. O SUS, com ruim ou bom, mas é o que está resolvendo ainda a questão do Covid, por exemplo. Então, nós vamos ter aí, ó, crise com as privatizações aconteceram. As dívidas externas, como eu coloquei para vocês aqui, aumentaram, como eu coloquei aqui para vocês. As dívidas externas, elas começaram a crescer em alguns países que não fossem esses, né, do grande eixo da União Europeia. Dívidas praticamente impagáveis com o FMI para poder se sustentar na União Europeia. Os países eles começaram a se endividar para investimentos de capitais. Em 2018, houve a concentração do poder do sistema financeiro, ou seja, em 2018 começou uma concentração no poder, principalmente pelas grandes potências dentro da União Europeia, e outros países eles começaram a declinar na sua economia, que eu acabei de citar, como é o exemplo da Grécia, como é o exemplo da Espanha, como é o exemplo também de Portugal, começaram a declinar suas economias e praticamente quebraram. Ah, professora, mas como é que eles conseguiram se reestruturar? Simples, a união faz a força, viu? Os países eles só conseguem se reestruturar quando o povo ele começa a reestruturar e querer uma ordem dentro do seu país de origem. Foi assim que Portugal, Espanha, eles conseguiram também através do turismo, incentivos ao turismo, sair de diversas crises econômicas. O turismo é muito importante dentro do continente europeu, vale salientar essa atividade econômica. Aí nós vamos ter corte em aposentadorias, reduções salariais, uma das sanções oferecidas pelo FMI, as desvantagens, por exemplo, de participar de um grande bloco econômico como a União Europeia, é justamente esse corte em aposentadorias. Lembrem-se, a gente na aula passada debateu que a Europa tem mais gente idosa.
idosa. Então, consequentemente, começaram cortes às aposentadorias. Porque os cortes geralmente vêm do quê? Das camadas mais baixas. Quem se ferra geralmente é o povo. Então, para sustentar a economia de um país, cortaram a aposentadoria, aumentaram, por exemplo, o tempo de trabalho da população, justamente por conta do envelhecimento populacional. E assim a população ela perdeu mais aquela questão da política do bem-estar social, que todo mundo na Europa vive bem, que viver na Europa é muito massa. Então, era pura ilusão para muitos dos países europeus. Privatizações em grande escala, ou seja, tudo que era público virou privado, foi vendido. E a questão também de elevadas taxas de desemprego começaram a assolar o continente europeu. Daí o surgimento, por exemplo, que a gente debateu aula passada, da xenofobia, né, também. Essa questão de dentro da União Europeia ter o livre acesso de mercadorias e pessoas de um país europeu para o outro gerou muitos conflitos com relação ao desemprego. Porque esse negócio de, por exemplo, eu sou um cidadão de Portugal, eu sou português, e eu trabalhar na Espanha acabou acarretando que a população da Espanha teve menos oportunidades de trabalho. Então, dentro da União Europeia começou a ter um certo conflito, principalmente por conta do quê? Dessa questão trabalhista, então ocasionando o fator desemprego. Desemprego conjuntural, como eu já expliquei para vocês, que é ocasionado por crises econômicas sucessivas, tá certo? Então, essa é a primeira parte, que inclusive vocês quiserem dar uma lidinha. Tem até aí na página 131 e 132, aí tem também, ó, 2018, muitas empresas entraram em falência. Tem um caso, por exemplo, que a Alemanha e a França, e a Inglaterra teve que financiar dívidas dos países para poder que os países não entrassem em colapso econômico. E tem a questão das falências de várias empresas que precisavam de capital externo. Então aconteceu tudo isso também dentro da Europa. Não é só no Brasil que a gente enfrenta crises econômicas e sociais sucessivas. No continente europeu também existe esses contras, né? A gente só vive só de pós, não, a gente vive de contras também. Voltando um pouquinho para esse lado do quadro, que eu anotei nesse pequeno esquema, que vocês também vão anotar. Nós vamos ter aí, que eu já disse para vocês, eu já adiantei, que a Espanha e a Grécia tiveram um dos maiores índices de diminuição de empregos para a sua população economicamente ativa. Então, o maior índice de redução de empregabilidade para a população economicamente ativa a pé foi dentro da Grécia e da Espanha. Pensei que a Espanha era um país ricão, professora. Sim, a Espanha é bom economicamente, mas já foi bem melhor. A Espanha já foi um do grupo do G8, dos 8 países mais ricos do mundo. Hoje em dia, a Espanha é um país industrializado, é um país crescente, mas que enfrentou uma grande crise econômica e também social. Países pretendentes à União Europeia. Países que tentam. O que são os países pretendentes da União Europeia? São países que estão tentando se inserir dentro da União Europeia, que são, no caso, a Turquia e a Geórgia, que tem vários problemas envolvendo a Turquia e a Geórgia. Principalmente na Turquia, teve seu pedido negado pela União Europeia. Tem aí todas as informações sobre a Turquia na página 132, ó. Tem aí elo entre a Europa, é importante principalmente por um ponto de acesso, é um ponto de acesso entre a Europa e a Ásia, né? Entre a Europa, Oriente Médio, Ásia Central, a Turquia se constitui uma região estratégica, aí na página 132, eu estou lendo, viu? Estratégica na geopolítica ocidental, pois suas porções europeia e asiática estão separadas pelos estreitos de Dardanelos e Bósforo, por onde se interligam as águas dos mares Negros e Mediterrâneo. Então, era importante para a questão da União Europeia inserir a Turquia, era justamente por ponto de acesso, por ser um ponto estratégico, por conta do Estreito de Bósforo, por conta também do Estreito de Dardanelos, pela sua proximidade do Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Então, é um ponto de acesso muito interessante para fazer parte da União Europeia. E, professora, por que não faz parte da União Europeia a Turquia? Basicamente, porque a Turquia tem uma questão cultural muito forte e islâmica. A questão da Turquia, por conta dessa influência asiática da Turquia, você sabe que é entre a Ásia e a Europa, a Turquia, né? Então, essa influência da Turquia em relação à cultura islâmica fez com que desse alguns pedidos negados da União Europeia. Por quê? Porque a questão da cultura islâmica
entra em debate a questão dos direitos humanos oferecidos pela Organização das Nações Unidas, principalmente por conta da cultura islâmica, a questão da submissão feminina, também as leis de uma maneira geral muito mais duras. Então, por isso que foi, no caso, o pedido negado do inserimento da Turquia na União Europeia. Aí tem, em virtude da cultura islâmica, a Turquia tem seu pedido incluído à União Europeia constantemente negado, uma vez que algumas de suas leis contrárias à Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Então, por ser contrária a algumas declarações de direitos humanos por conta da cultura islâmica, o pedido da Turquia sempre foi negado pela União Europeia. Aí nós vamos ter outro grave problema da Turquia, a perseguição pelas nações curdas. É importante a gente sempre lembrar de que existem no mundo também nações que não possuem territórios. Professor, como assim? É um povo que podia ser um país, mas não é um país? Exatamente isso. É uma nação que poderia ser um país, mas não tem um território fixo, um território pré-definido. E não tem o quê? Por exemplo, uma autonomia política de seu povo. O seu povo vive praticamente jogado por outros cantos. É o caso dos povos curdos. Nome estranho, né? Eles vivem espalhados, os povos curdos, sem ter um território para chamar de seu. Ou seja, ou eles queriam a criação do estado do Kurdistão. Nome estranho, né? Kurdistão. Mas é o país que eles, no caso, lutam até hoje para o quê? Para a criação do seu estado. O estado como sinônimo de quê? De país, que é o que eu falo para vocês. Então, os curdos, eles vivem entre, no caso, a Turquia, principalmente a maior concentração dos curdos, que é essa nação que não possui território, está concentrado principalmente na Turquia. Iraque, Irã, Armênia e Síria são uma nação que não possui território e vive espalhado tanto pelo território europeu, no caso, no parte da Turquia, como também na parte asiática, do Oriente Médio. Então, esses povos, eles lutam pelo quê? Pela criação do seu Estado soberano. Um país para chamar de seu, uma unidade federativa, como a gente pode dizer. Sou brasileiro. Talvez não tanto orgulho como a gente já teve, né? Mas, por exemplo, a gente tem como chamar a nossa unidade federativa do nosso país. Então, os curdos é uma luta, no caso de um povo que tem mesmas culturas, mesmos costumes, mesmas etnias, que lutam para ter o quê? Para ter um país para chamar de seu. Então, é uma nação que não possui território definido pela ONU. Quem reconhece territórios é, no caso, a ONU, e também tem a questão do separatismo, que envolve muita política controversa dentro da Turquia. Aí tem também, ó, perseguição da etnia curda. Então, os turcos, eles perseguem, no caso, historicamente, a etnia curda. Então, isso não vai além dos direitos humanos. Naturais da região, cujo território foi retomado pelo Império Turco-Otomano. Os curdos, até hoje, lutam pelo direito de autonomia para a criação de um país próprio, que eles queriam criar, como eu falei para vocês, o Kurdistão. Eles vivem na Turquia como subcidadãos, ou seja, eles não são nem cidadãos, eles são subcidadãos, são como se fosse um resto de povo, espalhados por países vizinhos como Iraque, Irã, Armênia e Síria, que tem aí na página 133. E tem a questão da Geórgia. A questão da Geórgia é também importante no ponto de acesso dentro, por exemplo, do Mar Cáspio e do Mar Negro. É um ponto também estratégico a Geórgia, que localiza-se tem na página 133 também, para quem quiser acompanhar. Se localiza na Europa Oriental, entre as montanhas da Cordilheira do Cáucaso e do Mar Negro, a oeste. E, no caso, fez também parte da URSS. Esses países aí fazem parte do leste europeu. Então, a Geórgia fez parte da antiga URSS, que foi, obviamente, teve seu processo de independência no ano de 1991, que foi quando todos os países romperam com a URSS, ou seja, tornaram-se capitalistas as economias do leste europeu, que antes eram socialistas por conta da Guerra Fria, tá certo? Então, nós vamos ter aí, na Geórgia, como eu coloquei para vocês, tem a questão dos confrontos armados. Um dos grandes problemas que não faz com que a Geórgia dê negado para a entrada na União Europeia são os confrontos armados, principalmente pela questão de travar disputas territoriais. Então, por essas disputas territoriais que até hoje, no caso, a Geórgia ela passa, então ela não foi aceita para a União Europeia.
Além disso, tem a questão de separatismos internos, ou seja, nações que queriam, por exemplo, a Ossétia do Sul se separar, por exemplo, de outra região. Então, eles queriam a adesão, por exemplo, de uma área que ainda quer o separatismo da Geórgia. Esses confrontos de separatismo são bem comuns dentro do continente europeu, como na antiga Ucrânia, que teve, por exemplo, um confronto armado para, no caso, o Kosovo, que era um país do leste europeu, ter seu processo de independência. E através de um conflito armado, o Kosovo conseguiu ter seu processo de independência e separatismo, tá certo? Em rendas mais baixas. Então, também outra coisa que não é interessante para a questão da Europa, de uma maneira geral, que é que as rendas mais baixas, ou seja, a renda per capita, que é a renda por pessoa, por família, são as mais baixas do continente europeu. E também tem outra nação que não possui território, que vive espalhada pela Espanha. Outra nação que não possui território é o povo basco, que é a região na Espanha que luta por separatismo. Esse povo basco, tem inclusive na página 134, para quem quiser acompanhar o feito basco, é uma nação que não possui território e tem inclusive até hoje, no caso, deu uma trégua no ano, por exemplo, de 2011 até 2012, deu uma trégua, o ETA parou mais de ocasionar esse terrorismo dentro do continente europeu. Então, o caso basco o que é esse povo basco? É um povo que luta por separatismo. Eles vivem, no caso, na Espanha, e eles lutam, eles compactuam também de mesmos ideais, mesmas etnias e tudo mais, mas não tem território pré-definido. Para um país ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido primeiramente pela Organização das Nações Unidas e também ter o seu território definido pelo país a qual eles estão vivendo. No caso, o povo basco vive pela Espanha. Então, um grupo terrorista ele se formou para a questão do separatismo do povo basco, que foi o ETA, que quer dizer que ele começou a partir no final dos anos 50, o grupo ETA, quer dizer Eucadi Tasuma, mas quer dizer, como eu coloquei para vocês na nossa língua, né? Liberdade do povo basco. Então, essa liberdade do povo basco é o que significa ETA, que é a sigla que quer dizer esse negócio aí, que é Eucadi Tasuma, sei lá como é o nome que chama, que é um grupo terrorista que foi criado justamente para a liberdade da pátria basca. Beleza? Tem aí, inclusive, no caso, difundir a cultura, os valores do povo basco. Aí tem na página 135, todavia, as fortes reações do governo ditatorial espanhol do general Francisco Franco. Francisco Franco, ele era um general que ele impuseram uma ditadura dentro do quê? Da Espanha, de uma maneira geral, o Francisco Franco. Aí, no caso, ele impuseram as sanções a esse povo basco. Então, o general, ele era bem casca grossa, no caso, dentro da Espanha. E aí, a gente vai passar agora para a página, para quem quiser dar uma acompanhada, a gente vai dar uma pulada aí para a página 142, que é a criação da SEI. A gente vai concluir, no caso, a nossa aula de hoje com a questão da criação da SEI. O que é a SEI? A SEI, gente, é a Comunidade dos Estados Independentes. Ela acontece com o fim da URSS. Toda aquela história que a gente comentou nas primeiras aulas sobre a questão da Guerra Fria, ela foi justamente acarretada, no caso, no fim da Guerra Fria, os países ex-socialistas, para não ficar fragilizados em relação à sua economia, o que eles fizeram? Eles basicamente se reuniram numa modinha do bloco econômico. Então eu pensei, professora, eu pensei que só tinha a União Europeia dentro da Europa como bloco econômico. Se enganou, cara. Se enganou, rapaz. Se enganou, menina. Na verdade, existem 2 blocos econômicos dentro da Europa. Os dos ex-repúblicas socialistas, que são compostos pela Comunidade dos Estados Independentes, a qual o líder é a Rússia, e tem a União Europeia. A SEI, ela começa, no caso, o fim da URSS acontece em 1985. Aí teve aquela história, por exemplo, da reestruturação econômica dos países socialistas, que foi o inserimento da economia capitalista. Teve que ter um processo histórico que marcasse a economia capitalista. Então, eles criaram, por exemplo, o presidente da Rússia, o Mikhail Gorbachev, que era o presidente da Rússia no final, no caso, no fim da União Soviética.
Então, o Mikhail Gorbachev, ele criou 2 tipos de reestruturação econômica para a Rússia, que foi a perestroika, que quer dizer transparência, e glasnost, que quer dizer reestruturação econômica. Essas bases deram origem ao capitalismo, que foi se difundindo principalmente nos anos 90. E para fortalecer a economia, aos moldes da União Europeia, no ano de 1991, os ex-países socialistas, eles se uniram em um bloco capitalista, que foi a Comunidade dos Estados Independentes, que varia, que no caso a intenção desses países, aí ó, com a independência de 1991 das nações ex da URSS, que pertenceu ao URSS, esses países, para não estarem com a economia fragilizada, eles no caso, entraram nesse bloco para fortalecer as suas economias. Então, a tendência era o quê? Dependência nas relações políticas, militares e econômicas. Todos os países que faziam parte da URSS dependiam economicamente da Rússia, vale salientar. E então, no dia 8 de dezembro de 1991, foi criada quem? A Comunidade dos Estados Independentes. Em 91 foi criado, no dia 8 de dezembro, a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Qual era a intenção da CEI? Estabelecer um sistema econômico e defesa das extintas nações da URSS. Ou seja, os países da antiga URSS, para poder o quê? Para poder ter sua economia mais fortalecida, eles criaram um bloco econômico porque eles tinham ainda dependência econômica e militar da Rússia. Então, para estar assegurados, criaram um novo bloco econômico, inclusive hoje em dia, importante para o continente europeu, tá certo? Então, no caso, a autonomia desses países são respeitadas, principalmente porque são economias atualmente capitalistas. É composto, por exemplo, por países que eu coloquei para vocês: a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Armênia, o Azerbaijão, isso é muito para jogar dedonha, viu? Já disse a vocês. Azerbaijão, o Cazaquistão, a Moldávia, o Quirguistão, o Tadiquistão e o Uzbequistão. Professora, desses países no mundo tem sim. Por isso que quando você for lá jogar a dedonha, lembre de mim, viu? Quando você tiver um país com U. Não coloque só a Ucrânia não, que é peba. Bote o Uzbequistão, ou então um país com T, Tadiquistão, país com Q, Quirguistão. Você ganha a dedonha. Isso é bom para aprender. Isso é uma das vantagens de saber os países da Europa. Você não perde uma. Então, ó, a população da CEI é aproximadamente 274 milhões de habitantes. A Rússia é o país mais populoso e tem o maior produto interno bruto, obviamente, né? Então, principalmente porque a Rússia siberiana exporta muito carvão, aço e recursos minerais, como a gente observou, que é rico em recursos minerais. Então, ó, a Bielorrússia é o segundo mais importante, e a Federação Russa tem o maior destaque no bloco da Comunidade dos Estados Independentes, que é justamente para uma forma de reestruturar as economias ex-socialistas. Isso depois da queda do Muro de Berlim, da questão do fim da URSS, que aconteceu a partir do ano 1985, e depois dos anos 90, as economias que eram socialistas, elas viraram economias capitalistas, beleza, galera? Então, assim, a gente, no caso, vocês podem encontrar o fim da URSS, a construção da CEI, tem aí um carinha simpático, inclusive no livro de vocês, ó, a criação da perestroika e glasnost, que eu coloquei para vocês, que a gente também vai falar um pouquinho na aula que vem, desse senhorzinho aqui, ó, o Mikhail Gorbachev, que tem uma manchinha bem engraçada na careca dele. Ele foi responsável, principalmente, ele governou entre 1936 até 1988, e ele foi responsável pela questão da dissolução da União Soviética dentro da Europa. Então, ele, no caso, ele criou 2 tipos de formas econômicas para implantar o capitalismo, que foi, que vocês vão encontrar na página 146, a perestroika, nome estranho, né? Parece nome de doença, ou então, quando na perestroika, que é, no caso, sei lá, enfim. Então, a glasnost, que quer dizer transparência, e a perestroika, reestruturação, que são as únicas palavras em russo que eu conheço, glasnost e perestroika. Transparência e
reestruturação, a perestroika. Aí tem todas as economias, aí de uma maneira geral, como ele reestruturou, a parte da página 146. E também a estratégia da criação da SEI, que foi tendo vigência nos aspectos naturais. Então, galera, a gente assim, nesse pique, a gente encerra nossa aula de hoje, logicamente, com a Rádio Bruna, né? Tem que ter no final da nossa aula também aquele momento descontraído da Rádio Bruna, a rádio que vai tocar só forró por conta da resgate das nossas raízes. Vou lembrar do forró mais do ano passado, né? Afinal de contas, esse ano tá meio difícil, né? De uma coisinha nova e tal. Vou colocar uma musiquinha que acho que vocês vão lembrar do São Joãozinho do ano passado. Quem gosta, quem não gosta, eu respeito também. Quem não gosta, quem gosta de música gospel, a gente tem que respeitar todo mundo. Então aí, ó, pra gente encerrar, chão de avião na Rádio Bruna, Inquilina, para o São João do ano passado a gente dar uma relembrada. Pra gente encerrar gostoso esse dia de hoje, de tanto estudo, a música Inquilina, chão de aviões. Começa a cantar, homem, pelo amor de Deus, não me agudei não. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Saudades de vocês, galera. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Essas aulas são muito divertidas, diga a verdade. Então, saudades, aproveite da melhor forma, escuta as músicas que vocês gostam, porque não é só o que a professora Bruna gosta, né? Eu gosto de tudo, na verdade. Eu já disse a vocês que eu sou bem eclética. Mas aproveite, escute música que você gosta, faça coisas que você gosta, coisas agradáveis. Porque é um tempo difícil, mas isso vai passar. Então, na Rádio Bruna de hoje, uma homenagem ao São João, nosso São João, nossa raiz, nossa matriz cultural. Um cheiro, bom final de semana, realizem as atividades e copiem esse esquema que é importante, muito importante. Realizem as atividades, a nota é de suma importância para vocês, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, meu povo. Saudades de vocês. Fui! Valeu!